Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de análise dos editais. Hoje nós estamos aqui juntos para falar sobre a USP Ribeirão Preto e você já conhece nosso roteiro, a gente te fala aqui sobre informações gerais, depois o que mudou de um ano para o outro com relação ao edital, depois um papo sobre a prova em si, se tem prova objetiva, se tem prova prática e com relação à análise curricular, se houver também. Beleza? Então vamos lá, na tela para vocês as informações gerais do edital deste ano. Inscrições 6/10 a 24/10 até às 16 horas. Eu sempre digo, não deixe para o último dia, porque é lei de Murphy. Se tiver algo de errado para acontecer, vai acontecer até às 16 horas, então sempre se antecipe. Taxa de inscrição, R$ 800 e está mantido. Quantidade de vagas são 213 vagas de acesso direto e data da prova vai ser numa quinta-feira. Ah não, USP Ribeirão, alô, favoreça, nos ajude, né? Para quem precisa trabalhar dia de semana, deixa no final de semana, fica aí a crítica. Mas enfim, é clássico também, dia 20/11, início às 13 horas. Duração da prova são 4 horinhas, então você vai suar, vai ter que trabalhar bastante para não ficar sem tempo. Gabarito preliminar, 20/11 após as 20 horas, e recurso você tem 2 dias úteis após a liberação dos resultados. E com relação às fases, isso aqui o pessoal fica em dúvida, dá uma bagunçada, mas ó, vem comigo aqui, qual que é a ideia? Todo mundo vai fazer prova objetiva. Prova escrita, beleza. E todo mundo vai fazer a prova prática. Também, estações clínicas, 5 estações clínicas, já vou te contar como é. Agora, algumas pessoas, alguns programas vão ter também análise de currículo, tá? Então, análise curricular, que é cada programa de residência que vai fazer. E aí eu te pergunto, quem que gosta de ficar vendo papel, quem que gosta de ficar lendo mais ali? Você acha que é mais o clínico ou mais o cirurgião? Fazer uma brincadeira aqui, tá? Não leve pro lado negativo, alô, você que vai fazer a cirurgia. Mas vamos brincar assim que você que é da cirurgia, você gosta mais de operar. Você gosta de estar lá mexendo nas coisas que você precisa mexer. E se for o anestésio, anestesista, você tem que estar no centro cirúrgico. Você vai estar mexendo no celular, beleza, mas você não vai estar lendo alguma coisa de papel, de prontuário, não. Deixa isso pros clínicos. Tá? Então, com isso em mente, a gente vai conseguir identificar também quais são as especialidades que vão fazer a avaliação curricular e aqueles que não vão. Tá? Então tá aqui, aqueles que são de 2 fases, exame escrito, sem questões, ABCD, sendo que o exame escrito é 50% e a prova prática outros 50%. Agora, se for com 3 fases, 50% prova escrita, 40% prova prática e 10% avaliação curricular. Beleza? Então, lembra que esses que vão fazer a avaliação do currículo tiram um pouco o peso da prova prática e coloca na avaliação do currículo. Então tá aí na tela para vocês quais são aqueles que vão querer ficar mais tempo lá no centro cirúrgico. Eles não querem ficar vendo papelada de avaliação curricular. Então tá lá o anestésio, e o anestésio provavelmente foi quem convenceu os outros. Tava lá o cirurgião cardiovascular, o neuro, o ortopedista. Ele falou, não, deixa disso, galera, vamos operar, não vamos gastar tempo fazendo avaliação de currículo. E isso, obviamente, é uma brincadeira, tá? Tô aqui só para ficar mais fácil de você visualizar. E Lucas, e o patologista que não opera? Ele já tá com os olhos cansados de ficar vendo tanta lâmina, né? Não vai querer ficar forçando a visão para ficar vendo também papel. Tá? Então, esses aqui é prova escrita e prova prática. Agora, a maioria dos clínicos aqui vão ter avaliação de currículo. Ah, Lucas, mas tem cirurgia geral aqui, beleza, foi uma exceção. Não caíram no papo do anestesista. Vamos fazer avaliação curricular. Então tá aqui, cirurgia geral, clínica, dermato, genética, infecto, enfim, as outras vão ter avaliação curricular. Beleza? Com relação ao prazo de envio do currículo, para essas que a gente acabou de ver, vai do dia 28/11 até o dia 2/12. Prova prática, a prova prática que vai ser para todos, vai ser no dia 7/12 a partir das 11 horas. A local vai ser lá no ambulatório do próprio HC. Então, se prepare para ficar bastante tempo lá. Você não acha que você vai lá, Lucas, se cada estação tem tantos minutos, cheguei às 11, eu vou estar em casa para almoçar? Não, menina, não. Você tem que esperar que os colegas saírem, então vão algumas horas, talvez você não seja das primeiras turmas, né? Então, você vai ter que esperar um bom tempo. Então, se prepara, se organiza para ficar ausente no restante do dia. Resultado final, dia 18/12, após as 18 horas, vai sair. E o local da prova objetiva vai ser em Ribeirão Preto, mas vai ser divulgado ainda depois que terminar o prazo das inscrições. Nós estamos atualmente com as inscrições abertas, então ainda não saiu o local de prova. Da prova objetiva, né? O da prova prática a gente já tem, que vai ser lá no ambulatório do HC. Show?
Tá na tela para vocês também quadro de vagas. E a gente tem muita vaga aí, tá? Olha só. Anestésios são 12, cirurgia geral são 16, clínica médica 36 vagas, dermato 6, temos genética, infecto, medicina de emergência, MFC, medicina física e reabilitação, intensiva, neurocirurgia, neurologia. Neurologia são 14 vagas de neurologia, GO 16, oftalmo são 12, orto 14, tem muita vaga. Pediatria 20 vagas, psiquiatria 15, então tem bastante vaga aí para vocês, beleza? Diferença dos editais, o que temos de diferença? No ano anterior ele especificava o local de prova, ele já trazia no passado que ia ser na UNAERP, esse ano eles tiraram isso e colocaram que vai ser divulgado após a finalização das inscrições, provavelmente mantém o mesmo, tá? Estrutura de fases, ano passado, oftalmo, né, fazia em 2 fases e esse ano passou para 3, tá? Então vai ter a parte de avaliação curricular também, e a orto e a patologia, que eram 3 fases que fazia avaliação de currículo, deixaram disso e vão fazer só 2 fases, prova escrita e prova prática. Beleza? E uma tendência dos editais desse ano é a inclusão da categoria de treineiro, você consegue fazer a prova como treineiro. E isso também em outras provas estão incluindo cada vez mais essa ideia do treineiro. O pessoal está se antecipando nas provas para ter aquele gostinho de como que é lá no dia, para ter aquele sentimento do dia de prova mesmo, né? Simular de fato, e está tendo essa modalidade em várias outras provas. Beleza? Então isso é o que a gente tem de informação geral, de diferença do edital do ano passado, e agora a gente vai conversar um pouco sobre a prova da USP Ribeirão em si, tá? Quais são as principais características de cada grande área que a gente tem aqui, tá? Começando com clínica médica, tá aí na tela para vocês, diabetes mellitus em primeiro lugar, por causa de tratamento e complicações agudas, mas principalmente tratamento. E de novo, estou falando para vocês seguido aqui, diabetes está tendo atualizações frequentes, você que fez a live de atualizações, participou da nossa live de atualizações, que era exclusiva só para alunos do nosso código e também do nosso extensivo, a professora Ana falou muito, né, e destrinchou cada detalhe com relação a diabetes, que promete despencar nas provas desse ano, principalmente uma banca que já tem histórico de cobrar isso. Além disso, anemias, tanto hiperproliferativas como hipoproliferativas, doenças infectoparasitárias e aí principalmente hanseníase, que eu destaquei aqui para vocês. Além disso, doenças glomerulares e aí principalmente síndrome nefrítica. Só que atenção, isso eu estou falando aqui em clínica, só que síndrome nefrítica gosta mais de cair lá na pediatria. Você vai encontrar as questões principalmente lá em PED e não aqui em clínica médica. Além disso, toxicologia, acidentes por animais peçonhentos também cai em PED. Alguns detalhes com relação a isso cai em preventiva também, tá? Essa parte de toxicologia. Mas o que eu tenho destacado aqui para vocês? Neoplasias dermatológicas, melanoma. Então, ó, são 9 questões de neoplasias dermatológicas, isso é importante, porque não é comum de você ter no top temas de clínica, que tem um mundo de coisas, neoplasias dermatológicas como top temas. Então, estude neoplasias dermatológicas tanto para a USP São Paulo quanto para a USP Ribeirão Preto, tá? Que são temas importantes. Beleza? Aqui, dentro da clínica médica, é uma prova bem distribuída com relação à hipótese diagnóstica, tratamento. Tem muito caso clínico, característica da prova, muitas imagens também. Adoram imagens, que é padrão USP de trazer bastante imagens, né? Com relação à cirurgia, então a gente deixa a clínica para trás. Cirurgia, o que mais cai? Parte de especialidades. Aqui a gente tem um carinho especial com relação a isso dentro da USP Ribeirão. E você tem aqui que dá OP, doença arterial obstrutiva periférica, principalmente o manejo da oclusão arterial crônica está aqui como tema principal. Além disso, abdômen agudo obstrutivo, principalmente obstrução intestinal mecânica. Além disso, doenças cirúrgicas do aparelho digestivo, isso aqui, atraso na eliminação do mecônio, tudo isso está dentro do pacotinho de cirurgia pediátrica. Isso aqui, de novo, não é comum de estar dentro do top 5 temas aqui, e está aqui dentro, de novo. Eles gostam muito dessa parte de subespecialidades. Além disso, perioperatório, pós-op, pré-op e pós-op, principalmente complicações do pós-op. Temos também ortopedia, de novo, eu reforço contigo, não é comum de ter especialidades tão frequentes assim, porque a gente tem trauma, tem gasto, cirúrgica, tem toda essa parte de periop que é muito cobrado em outras provas. Agora aqui, ortop está ali, vascular está ali. E vascular, como eu te falei, doença arterial obstrutiva periférica principalmente, mas já cobraram manejo de aneurisma, já cobraram alguns casos típicos com relação ao vascular, também outros casos.
mas a parte arterial costuma ser mais importante que a parte venosa. Tá? De novo, muitas imagens, muita parte de neurocirurgia também cai, além de cirurgia pediátrica. E você tem que ter uma malícia para resolver as questões, porque, de novo, são questões mais rebuscadas, não são questões que você resolve com simples conhecimento direto. Qual é a tríade de Charcot? Não, você não vai encontrar esse padrão de questão. Tá? Você vê que você precisa saber o caso clínico, precisa saber achados da imagem, precisa correlacionar isso e chegar na principal hipótese diagnóstica para dar a conduta. Então, assim, são questões mais complexas. Tá? Dentro da GO, Lucas, deixamos cirurgia para trás. Olha ali, quem que está destacando na frente? Doenças na gestação. Tá aí, ó, principalmente por causa de storches, mas também doenças hipertensivas da gestação, DMG, e outras doenças também aqui junto, a parte tireoide, a parte de SAF, né, de outras doenças no contexto da gestação. Muitíssimo importante essa parte. Tá? Toxoplasmose cai muito, sífilis cai muito, HIV na gestante também cai muito. Hipertensão, como eu te falei, doenças hipertensivas, todo ano tem uma questãozinha disso na prova. É muito, muito importante. E quando a gente vem aqui na parte de gineco, se a gente for olhar, olha quem que eu estou destacando. Doença das mamas e, curiosamente, doenças benignas está muito bem cotado. Normalmente, quando tem doença das mamas, é a parte de câncer de mama. É o que eles mais gostam. Agora, aqui na USP Ribeirão, não deixe de lado de estudar as condições benignas também. E o diagnóstico diferencial, que seja aqui, de quando você pensa num nódulo benigno, num nódulo maligno, isso é muito importante. Tá? Então, cuida com isso. E é importante também doenças do colo uterino, câncer de colo uterino. Aqui, principalmente a parte de rastreamento, a gente teve atualização esse ano, não deixa de revisar. Beleza? Se eu for citar, vamos ver mais alguma coisa aqui. Planejamento familiar, o que tem principalmente essa parte de métodos contraceptivos, critérios de elegibilidade também é importante. E é isso, para GO. Então deixamos GO para trás com essa visão, a gente cai aqui na PED, que eu já te falei, que cai um pouco de nefro, lembra? E o que cai de nefro, que acaba indo lá para a estatística da clínica? Gosto muito de CHU, já caiu 3 anos consecutivos, 20, 21 e 22, CHU. A ideia de você saber da microangiopatia trombótica, tratamento de CHU. Já caiu um GNPE também, 2, 3 anos ali, GNPE com relação ao tratamento, com relação ao quadro clínico, síndrome nefrítica, ideia de relação com proteinúria, existe, não existe, até quanto que dá, tratamento. Então, nefro é muito importante aqui dentro de PED, apesar de não estar nesse quadrinho. Lembra que eu te falei? Estava lá no quadrinho de clínica. Além disso, crescimento e desenvolvimento. Tá ali, ó. Distúrbios do crescimento na infância. Desenvolvimento neuropsicomotor. Podia ter puxado uma flechinha ali, ó. Desenvolvimento neuropsicomotor abaixo de cardiopatia congênita cianótica. Também é importante. Eles gostam disso. Já cobraram marcos de desenvolvimento dos 8 meses, dos 11 meses, dos 4 meses. Cobraram já essa ideia de alguns conceitos de puericultura que você tem de orientações com relação ao preparo de fórmula, com relação ao sono, com relação à escovação. Olha que legal. Então, isso aqui também é cobrado. Além disso, vamos ver, calendários vacinais, tá? Isso aqui é clássico de prova de PED, né? Infecções congênitas dentro da parte de distúrbios do período neonatal, principalmente sífilis congênita, CMV, HIV, mas principalmente sífilis congênita. Dá uma lida especial em sífilis congênita. Mas o que, Lucas, que temos aqui no ranking? Cardiopatias. Eu te pergunto, que outra prova você vê cardiopatia figurando em 4º lugar do top temas de PED? Eu não lembro de nenhuma agora de cabeça. Cardiopatia ser tão importante assim, tanto a cianótica quanto a cianótica. Então, não vá para a prova da USP Ribeirão sem saber bem essa parte de cardiopatias. E, de novo, é uma coisa que eu sei que é difícil, é uma coisa que a maioria dos outros cursinhos deixa por último. Às vezes você chega ali no final do ano cansado, acaba nem vendo essa aula. Por isso que a gente sempre fala que nada de fazer esses cursinhos genéricos, esses cronogramas que são gerais e que são iguais para todo mundo. A ideia que a gente tem aqui dentro é justamente da individualização. Então, se você tem como prioridade USP Ribeirão, por que você vai deixar a cardiopatia congênita para a última matéria que você vai ver? Você tem que ver isso lá no início do ano, junto com crescimento e desenvolvimento, junto com calendário vacinal, junto com distúrbios do período neonatal, que são entre os temas mais importantes para que você consiga fazer mais revisões. Enfim, então essa ideia é o que a gente tem dentro da mentoria do IPM. E se você quiser essa individualização, esse acompanhamento próximo, eu te convido a entrar no processo seletivo para as vagas do próximo ano. E de novo, é processo seletivo, não é garantido, por isso não deixa para a última hora. Ano passado, mais de 3 mil alunos acabaram ficando de fora, porque a gente acaba selecionando e pegando poucos alunos.
senão a gente não consegue fazer essa individualização. Então vou deixar QR Code na tela e link na descrição para você participar do processo seletivo. Beleza? Então volta aqui comigo agora na tela para a gente ver quais são os top temas aqui de PED, cardiopatia, o que já caiu de cardiopatia? Já caiu síndrome de Eisenmenger, coartação de aorta, comunicação interatrial, comunicação interventricular, a parte de cateterismo, distúrbio, defeito do septo atrioventricular, já caiu atresia tricúspide, então assim, já despencou muita questão importante de cardiopatia congênita, não vai para a prova da USP Ribeirão sem saber isso. Beleza? Por fim, preventiva, o que a gente tem de importante está aí? Estratégia de saúde da família, parte de ferramentas da estratégia de saúde, mas também financiamento. Tivemos mudança no financiamento em 2024, tem que saber isso muito bem. Além disso, Lucas, coeficiente de mortalidade, principalmente morbidade, atributos essenciais, isso aqui eles adoram cobrar, atributos essenciais. Além disso, o que mais que a gente pode destacar aqui? Vamos ver. Essa parte de rastreamento já caiu também, rastreamento de tabagismo, estudos epidemiológicos, aqui está um pouco menor, mas medidas de ocorrência e associação, intervalo de confiança, se saber definir os estudos, níveis de prevenção, principalmente prevenção primária. Enfim, é uma prova bem completa com relação a essa parte preventiva. Beleza? Então, é isso que a gente tem de 50% da nota da USP Ribeirão. Agora, os outros 50% ou 40%, dependendo da especialidade, vem da prova prática. E olha só, de novo, para reforçar, deixa anotado aí no seu calendário já, 6/12, num sábado, a partir das 11 horas, vai acontecer a prova prática lá no prédio do ambulatório geral do HC. Tá? São 5 estações, sendo pelo menos uma de cada grande área. Então vai ter uma estação de clínica, uma de cirurgia, uma de PED, uma de GO e uma de preventiva. Beleza? Lucas, como é que funciona? Olha que interessante o que eles falam aqui para vocês no item 4.9. Os candidatos deverão comparecer convenientemente trajados. E aí você já pensa, então beleza, eu vou com uma roupa social, vou de jaleco. Não pode. Olha só, está terminantemente proibido o uso de jalecos, camisetas, crachás, bottoms ou de qualquer outra peça de identificação do candidato ou da instituição. Então, essa ideia de jaleco, porque normalmente está abordado o quê? O brasão da sua faculdade, tá? Tem a identificação, tem um nome. Então, por isso que eles não querem que você use nenhuma forma de identificação. Inclusive, olha só, no 4.9.1, o uso conjunto de camisetas da mesma cor ou afim será considerado como forma de identificação. Isso aqui é para evitar que tenha algum tipo de combinado, por exemplo, do pessoal da própria instituição. Não, vai todo mundo com uma cor de camiseta específica, com uma logo específica para poder identificar depois e favorecer os candidatos. Então a ideia é que isso não ocorra. Inclusive, nada de combinar com seus amigos, né? Chegou lá na hora, vocês estão com a mesma roupa, começa que nem esse meme do Homem-Aranha, né? Não, pô, você troca, eu troco, não sei o quê. Não é para ir com roupa combinando. Lucas, então, que roupa você indica? Olha, vai com uma roupa neutra, né? Uma camiseta preta, branca, enfim, que não tenha nem nada muito chamativo, nenhum brasão, nenhum logo de cursinho de faculdade, nada disso, para evitar problema. Beleza? Lucas, e como é que funciona? Bom, a prova da USP Ribeirão é uma prova clássica de prova prática de OSCE, que você vai ter procedimentos sendo cobrados, e de procedimentos clássicos da medicina já foram cobrados, intubação orotraqueal, a parte de acesso intraósseo, acesso venoso periférico, parte de ACLS, ATLS já foi cobrado. Você tem também drenagem de abscesso, sutura, drenagem de tórax. Então, essa parte procedimental sim é cobrada, mas também eles gostam que você faça toda aquela parte de soft skills também, de se apresentar, de poder explicar para o paciente corretamente, sem usar jargão médico. Tá? Então, nada de você explicar para o paciente com relação sei lá, liberação para atividade física. Já caiu em pediatria. E você usa termos complexos? Não. Você tem que usar a linguagem do paciente de uma forma acessível. Tá? Além disso, verificar se o paciente ficou com alguma dúvida. Isso também eles adoram. Tá? Sempre é um ponto importante. E são checklists mais curtos, não são aqueles checklists grandes, até porque recentemente era em média 5 minutos por cada estação. Já foi um tempo atrás 8 minutos, mas em geral os checklists são mais curtos. Lembrar muito temas quentes com relação à notificação, a vacinação, eles adoram isso, tá? Profilaxia. Então, profilaxias, vacinação, isso já caiu muito e é bem cobrado. Beleza? Tranquilo? Então, assim, a gente vai fazer uma live específica com relação
a prova prática para os nossos alunos, tem uma preparação toda direcionada para isso. Não é nesse nosso papo aqui que a gente vai esgotar os temas, não, longe disso. Tem que ter uma preparação toda para isso e treinamento, tá? Porque a prova prática envolve muito isso, você chegar ali e performar de acordo com o que é a estação e tentar extrair o máximo de pontos a partir disso. Beleza? Então a gente deixa aqui a prova prática, agora a gente vai para a análise curricular para aqueles que têm análise curricular. Então tá aí na tela para vocês de novo quais são as especialidades que cobram isso. Cirurgia geral, clínica, dermato, genética, infecto, enfim, tá aí as outras especialidades. E é bem interessante, bem tranquilo, aqui a análise curricular da USP Ribeirão. Tem algumas similaridades com a USP São Paulo, tá? E tá aqui os 5 pontos avaliados, tá? Os 5 temas que ele coloca aqui e qual que é a nota máxima que você consegue tirar em cada um, tá? Então tá aí para vocês. Histórico escolar, no máximo 1,5 nesse tema. 2, atividades assistenciais extracurriculares, no máximo 2. Atividades científicas, no máximo 3. Então, é o que mais pontua atividades científicas. Atividades de ensino extracurriculares, 1,5. E, por fim, atividades estudantis, 2 pontos. Mas vamos entrar em cada um. Eu vou te falar de forma geral. Se você tiver alguma dúvida, ficou aflito com alguma coisa, chama a gente, pode me chamar no Insta, lucasf.lanfredi, deixa aqui nos comentários também, fica à vontade, tá? Então tá aí na tela para vocês, item 1, histórico acadêmico. Lembra? Pontuação máxima de 1,5. Tá aí. Se a instituição de origem tiver hospital universitário próprio, isso é 1 ponto. Isso aqui é igual que está na USP São Paulo, tá? Instituição de origem, possuir programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, que é credenciado ao CAPES, 5 ou mais, você ganha 0,5 ponto. Então, 0,5 ponto disso com 1 ponto do hospital universitário próprio, dá 1,5, que é o máximo do item. Item 2, aqui bem tranquilo também, ó. Atividades assistenciais extracurriculares, pontuação máxima 2. Plantão voluntário de pelo menos 120 horas. Então, a cada 120 horas é 0,5 ponto. Se você tiver 2, já é 1 ponto. Onde é que você vai buscar o outro ponto? Tá aqui. Participação como membro de liga estudantil. A gente sabe que isso a gente faz muito, né? Muito comum na graduação. E aí tem que ser pelo menos 1 ano, 0,5 ponto para cada ano. Você tem 2 anos de liga, você consegue mais 1 ponto, você pontua os 2. Beleza? Lucas, mais o que? Atividade científica, que é o que mais você consegue pontuar. E aí tá aí, artigo completo, completo que tem que ser publicado ou aceito em revista indexado, com base de dados, PubMed, Cielo, Scopus, aí ele cita outros ali, e é 1 ponto por artigo. Aqui, se você tiver 3, você já pontua o máximo do item. Lucas, esse é mais difícil de conseguir. Não, eu tenho 1 só. Beleza, onde é que a gente vai buscar mais? Iniciação científica. Com bolsa, é 0,7 ponto por cada ano. Tá? Agora, se for sem bolsa, é 0,5 por cada ano. Você consegue 1 ponto no máximo aqui. E aí tem outras coisas, apresentação de pôster, responsável por trabalho oral, de trabalho científico, enfim. Aí item 4, o que a gente tem aqui? Atividades de ensino extracurriculares. Pontuação máxima 1,5. E aí eu achei interessante, olha que legal. Eles pontuam 1 ponto para quem tiver 2 anos, né? É 0,5 ponto para cada ano, para quem foi professor em cursinho preparatório para vestibular. Olha que interessante. Valorizando os professores, quem durante a graduação ajudou o pessoal que estava tentando entrar nos cursos de graduação. Muito legal, achei bem legal isso aqui. Parabéns, USP Ribeirão. Vamos estender essa palavra de valorizar os professores, quem gosta de aulas e coisas assim. Então, quem ajuda também na preparação. Achei muito legal esse ponto. Parabéns para a USP Ribeirão. E além disso, ó, teste de progresso. Isso aqui é muito tranquilo de você conseguir. Se a sua instituição não se cadastrou, tem vários testes de progresso de prova do CRM, prova de habilidades clínicas que você consegue fazer. E por fim, atividades estudantis são várias ali, coloca 1 ponto, no máximo 2 pontos, e cada uma vai 0,5 ponto, 0,5 ponto para cada ano, enfim, você dá uma lida ali. Beleza? Mas assim, é bem tranquilo, são esses 5 itens, cada um pontuando de acordo com a sua característica, e você envia depois num segundo momento. Beleza? Então é isso, te desejo muito bons estudos, uma boa reta final, boa prova. Qualquer dúvida estamos à disposição e ó, antes de você ir, deixa um like aqui no vídeo para a gente saber que você quer mais vídeos como esse, que a gente continue fazendo análise de editais e traga para você aqui no YouTube. Beleza? Grande abraço e até a próxima análise de editais.